Hoje eu estou aqui para dar uma dica a vocês de como definir o problema de pesquisa. A formulação do problema, ela dependerá do desenvolvimento da sua pesquisa. Então é interessante que o problema, ele é o ponto central da pesquisa, porque é a partir dele onde você vai desenvolver o seu problema, a sua pesquisa, onde você obtém os resultados e, enfim, soluciona o seu questionamento, né? Então, existem existem alguns questionamentos que nós devemos ter antes de desenvolver o meu problema, né? Ou o seu problema. E aí você pergunta, será que o meu problema, ele é um problema original? Será que ele tem autenticidade? Será que alguém já descreveu, ou alguém já trabalhou, ou alguém já desenvolveu esse tipo de pesquisa? Então, interessante é que você tenha sempre preocupação com isso, porque às vezes, para que nós não tenhamos que copiar o que uma determinada pessoa fez, e que você tenha autenticidade, inclusive, você tenha originalidade dos teus dados, né? Então, interessante é que você pense em algo em que alguém não fez, né? Em que alguém nunca tenha feito. Então, é interessante que você obtenha resultados, vamos supor, resultados originais, resultados autênticos. A primeira coisa que tem que ser feito antes de qualquer mais, né, antes de você pensar num problema, seria você pesquisar sobre ele. Então, é interessante saber de que estão se falando sobre aquilo, sobre um determinado assunto. O que é que eu tenho de interesse, o que é que o mundo científico fala sobre aquele determinado assunto. Quem trabalha com aquela determinada pesquisa. Então, é interessante que você faça uma busca bibliográfica para que você tenha informações suficientes para que você faça uma boa pesquisa e obtenha bons resultados, certo? Aqui eu tenho alguns sites, né, de cunho científico. Esses sites, eles são sites que possuem revistas, né, revistas de alto conceito científico, né? E esses sites de busca vão te ajudar a fazer esse tipo de busca literária, né? Então, é interessante essa busca literária. Outra pergunta seria, o meu problema, ele é um problema que chame a atenção das pessoas? Ou será que eu estou querendo fazer apenas um projeto, desenvolver um projeto aqui para me obter nota? Então, assim, bom, vocês podem até pensar dessa forma. Só que você tem que ter o seguinte, você vai perder seu tempo. Então, se você vai perder um determinado tempo da sua vida, que seja com algo que alguém venha a dizer, a se interessar, a ler. Então, para que tenha pelo menos um retorno do que você realmente quer ou não pesquisar, tá? Então, do que realmente você queira pesquisar. Então, é interessante que ele seja um problema relevante. Que outras pessoas, elas venham a ter interesse sobre aquele assunto, né? E quanto mais as pessoas têm interesse, mais relevante, mais importante este problema ele vai ser. Será que o seu problema, ele é um problema adequado? Por exemplo, se eu quiser trabalhar, eu quero fazer uma análise de água do rio Mossoró, né? E aí eu quero trabalhar lá com metais pesados, né? Vou desenvolver lá uma pesquisa em que eu possa analisar metais pesados da água do rio Mossoró, né? Então, será que eu não sei nadar? Então, será que eu vou conseguir? Como é que eu vou coletar essa amostra? Quem tem que executar é você, concorda? Então, se eu tenho que executar o meu projeto, a minha ideia, eu tenho que ir lá fazer
o meu, desenvolver o meu projeto, concorda? Então, isso daí, será que eu vou estar apta ou apto, né? Será que eu irei estar apto, disponível? Será que este projeto realmente se adequa à minha pessoa? Então é interessante que você possa desenvolver, você tem que ver se realmente você vai ter se ele é adequado ou não para você. E estruturas e condições necessárias. Para você desenvolver o projeto, você nunca vai desenvolver ele só, né? Você nunca vai desenvolver o seu projeto sozinho. Então é interessante que você vai ter ajuda, você vai precisar de ajuda de outras pessoas. Será que eu vou ter alguém disponível sobre aquele determinado assunto, sobre aquele determinada área? Eu desenvolver o meu projeto daquilo? Será que eu irei ter? Será que eu vou estar disponível? Eu irei ter condições, tanto financeira? Será que fica um projeto viável, caro? Será que eu tenho estrutura? Eu vou ter laboratório disponível para desenvolver o meu projeto? Então é interessante que você veja também se você tem estrutura, uma estrutura necessária ou condições. Você tem tempo necessário? Será que você tem tempo para desenvolver esse projeto, para pensar no projeto, em seguida você desenvolvê-lo, obter resultados e divulgar? Então é interessante que você tenha esse tempo, é muito importante. Quando se trata de feira de ciências, essas dicas elas são para N situações, né? Você pode, isso são dicas para alunos de TCC, alunos de mestrado, alunos de doutorado. Bom, mas quando se trata de feiras de ciências, geralmente nós temos pouco tempo para executar. Nós temos pouco tempo para pensar, executar e divulgar esses resultados. Então é interessante que você veja se realmente o seu projeto tem como ter o início, o meio e o final. O problema, ele deve ser formulado como uma pergunta. E outras características que você deve levar em consideração em relação ao problema. Por exemplo, ele tem que ter uma dimensão viável, ou seja, você tem que ter recurso que possa executá-lo. Ele tem que ser clareza, ele tem que ser preciso. Eu tenho aqui 20 exemplos de perguntas. E aí, vamos lá. O que acontece quando? Como deve ser? Quais são as causas? Quais são as formas? Os métodos? Quais são os sistemas, os processos, os desafios, as mudanças, as práticas, bem como as etapas, as estratégias, as dificuldades, qual o perfil, a característica, qual a opinião, a relação, o custo, a demanda, a importância. Então, isso daí são perguntas que podem facilitar com que você venha a começar a escrever o seu problema científico. Vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo, né? Essas palavras, elas são palavras que irão facilitar com que você comece a escrever. Então, vamos lá. Eu tenho essa palavra, que é a palavra adequada, a palavra qualificada, né? Para aquele determinado tema. Você vai ter o tema, você faz uma ligação da hipótese, o recurso atual, e quando você une tudo isso, você vai dar o seu resultado. Olha só, a palavra qualificadora seria o quê? Como o tema, desenvolvimento de software. E a ligação da hipótese, eu tenho, pode substituir a necessidade de. E por último, o recurso atual, que seria planilhas eletrônicas. Então, quando a gente junta todas essas palavras, eu vou ter o seguinte resultado: como o desenvolvimento de software para controle de séries de exercícios podem substituir a necessidade do uso de planilhas eletrônicas. Então, se a gente for fazer, né, o que seria a palavra qualificadora? Seria como o tema, um desenvolvimento de software.
porque ela está relacionada ao tema que eu estou propondo. A ligação de hipótese seria o quê? Poder substituir a necessidade. O recurso atual seria planilhas eletrônicas, que é o que se utiliza. Então, quando se junta todos esses recursos, você vai ter um resultado que é como o desenvolvimento de software pode ter, para controle de série de exercícios, pode substituir a necessidade do uso de planilhas eletrônicas. Então, esse é um exemplo, né? É lógico que vocês não vão desenvolver um problema desse tipo. Eu espero que as dicas que eu dei hoje venham a contribuir com o que vocês realmente interessam, tá? Então, até mais!